Meu nome é Beto Cossenza, eu sou idealizador do Boom SP Design e aqui nessa plataforma do Clube Casa nós temos um capítulo que se chama Aqui Tem Design. Então, para o mercado eletrônico, para vocês aí que estão plugados em redes sociais, YouTube, etc., a gente tem o Aqui Tem Design para vocês eletrônico. Hoje, o nosso convidadíssimo é o Pedro Mughi, que é um dos sócios do estúdio Latug, que é um dos estúdios mais incensados do Brasil, são cariocas da Gema e atualmente também tem um ponto de venda, eles têm um showroom aqui em São Paulo. Então, sem milongas, vamos lá. E aí, Pedro, tudo bem? Tudo bom, Beto? Obrigado aí pelo convite. Muito feliz de estar aqui, poder falar sobre design, nossas áreas, artes e arquitetura. Estamos aí. É isso aí. Pedro, de uma forma bem básica e bem sucinta, me conta o que é Latug, a contração do Latug, né, desse nome, como ele se formou e que ano que vocês começaram. Então, Latug já está junto informalmente desde a época de faculdade, vamos dizer aí 1999, por aí já tinha alguns produtos surgindo, né? E foi formalizada em 2004, 2005, né? E o nome Latug, né, depois de muito estudo, foi a fusão, a gente fundiu os nossos sobrenomes, né? Meu sócio é o Leonardo Latavo e eu sou o Pedro Mughi. Então a gente juntou um pedaço do Latavo com o Mughi e virou o Latug. Excelente. Que na época até a gente imaginava um mascote do Latug, um Latuguinho, né? Então, mas a Latug vem daí, da fusão dos nossos sobrenomes. Bacana. E vocês fizeram faculdade do quê? Olha, o Leonardo fez a faculdade de arquitetura e eu sou formado em administração e estudei 2 a 3 anos de arquitetura. Depois eu parei, né? Já estava mais ligado nas artes plásticas e oficina, já estava... E também atuei na área de arquitetura também, desenhando, né? Mas acabei não completando o segundo curso por outras questões e é isso, acabei virando um designer autodidata, adoro a área. E diz uma coisa, vocês estão presentes no mercado nacional e hoje já tem uma representatividade internacional, mas a bossa de vocês é carioca? Totalmente, né? A gente o estúdio nasceu no Rio de Janeiro, né? O Léo também nasceu no Rio de Janeiro, eu também, né? Então nossa vivência desde sempre é Rio de Janeiro, praia, montanha, né? Floresta. Então a gente é muito ligado na natureza e praia, né? E o estúdio acabou o início das ideias e de tudo que a gente começou sempre visando esse link, né? Tentando trazer esse carioquismo, essa coisa aí para os produtos, né? E até hoje a gente sempre dá uma pincelada, né? Legal. E diz uma coisa, esse impacto carioca na vida de vocês, a gente vai falar daqui a pouco, mas o nome de vocês não é nada brasileiro, de nome de família, de sobrenome. E aí eu já emendo uma pergunta, se esses nomes, qual é a origem desses nomes e que impacto que essas famílias, né, tiveram em vocês, né? A formação dos pais de vocês, o negócio deles, se isso impactou em vocês terem essa formação, desenvolver esse negócio? Não, acho que impactou totalmente. Acho que toda a formação, toda a construção, o lugar que você está, né? Isso que você está falando, a família, as origens, sempre vão ter impacto, né? Nos projetos ou nas ideias, né? No caso, o Leonardo é filho de espanhol e italiano, pai italiano, mãe espanhola, né? Eu sou filho de mãe com origem portuguesa e meu pai já brasileiro, mas com origem forte alemã e Holanda, tá?
Por isso esses nomes, né? O Mug é muito holandês, né? Sim. Tanto o duplo 2 Os, né? E o Léo italiano. Então, isso também ao longo do... Né, a gente começou pensando nos produtos com um bom origem carioca, vamos dizer assim, com a praia, com não sei o quê, mas também se transformou em várias ideias. Até tem uma linha de produtos miscigenados, né, que é muito o Brasil, né? O Brasil é totalmente miscigenado e somos de diversas origens, né? O Brasil é todo misturado, né? Foi uma colonização portuguesa, mas com alemães, com franceses, com espanhóis, né? Com todos africanos, enfim, somos um povo misturado, né? Então isso tudo influencia no trabalho, com certeza, né? Nossa visão hoje tem muito das misturas, a essência é misturar coisas né? Fagocitar. Legal. Oswald de Andrade, né? Legal. Antropofagia. Antropofagia, perfeito. E diz uma coisa, e o impacto de vocês de terem nascido na corte, né? Porque a corte brasileira e a capital do Brasil, até a virada de 50 para 60, com o projeto do Niemeyer e Lúcio Costa para Brasília, era o Rio de Janeiro. Sim. Então, vocês ainda têm a malevolência da África com a mistura do charme francês, porque a gente falava francês, né? Dos anos 50 para cá, né? A escola se ensinava francês e latim. Sim. Então, vocês têm essa questão esteta natural, né? Porque a corte, ela é esteta por natureza, né? Sim, sim. Assim, a estética, claro, né? Tá dentro, né? Do nosso DNA, vamos dizer assim, né? O Léo escolheu arquitetura, que é um curso totalmente, né, esteta, né? Eu fiz administração, mas eu tive uma formação meio que natural. Meu avô era um colecionador, meu avô era escritor da Academia Brasileira de Letras, né, o Viana Mug, e ele era um colecionador de artes. Então, convivi muito com quadros da Frida Kahlo, Diego Rivera, com Volpe, com Iberê Camargo, tinham vários Iberê. Eu era fascinado, né? Na casa do meu avô, eu ficava, né, encantado com os quadros, né? E tanto que eu hoje pinto também, né? Tenho a minha área, meu veio artístico aí, junto com o Leonardo também. A gente, na verdade, começou a Latug através das artes plásticas, né? Então, a gente tem o veio artista e né, esse DNA da estética, né? Que você, né? O Rio de Janeiro, acho que realmente é uma capital que pulsa, né, a criatividade, né, pela pungência natural da cidade, né? Da praia. Então, tudo inspira, né? E as conexões internacionais, né? Porque por ser capital, por ter essa plasticidade absurda, né? Que para mim é a cidade mais bonita do mundo. É incrível. Não tem. É incrível, né? Você tem uma alegria lá, por conta do visual, né? O visual instiga. Então, acho que a gente foi tocado por isso, né? Claro. E escolheu a profissão que precisa desse. Bacana. E sensacional, gente. 2 revelações bacanas. Viana Mug, Academia Brasileira de Letras, colecionador, impactando na vida desse fera aqui. E também a questão do colecionismo, que eu acho que o repertório que a gente traz da família é o que a gente falou agora há pouco, é muito importante. Bom, e apesar de eu conhecer esses caras aqui há quase 2 décadas, isso é a primeira vez que eu ouço de você, Pedro. Obrigado pelas revelações familiares. Vamos lá. Aí, no Salão do Móvel de Bento Gonçalves, o Sérgio Rodrigues faz uma curadoria para Schuster. Exato. Eu vou nesse salão, participo lá das palestras, etc., e conheço vocês. E tenho a honra de ter uma cadeira, uma poltrona Burle, né? Exato. Com curadoria do Sérgio, com vocês. Tá? Aliás, eu tenho 2 na coleção. Legal. E
Me conta que foi esse movimento? Isso aí deve ter sido o quê? 2010, 2008, sei lá. Por aí, 2000, acho que 2010. Estamos ficando vintage. Total. Exatamente. Não, acho que foi por volta de 2010, sim. Né? O Casa Brasil, lá naquela maravilhosa Bento Gonçalves, que era um momento que reunia todos os designers, né? As pessoas da área. Era um encontro muito bacana. Sinto muita falta de feiras em Bento Gonçalves. Né? Pela atmosfera dos fabricantes, né? E então, esse foi o momento, né? A gente fez a primeira exposição em 2005, aqui na Craft Mais Design, com a curadoria da Marisa Ota. Sim, que legal. Era o primeiro stand que tinha móveis, né? Que a feira era toda de objetos. Sim. Tinha lá também o Fernando Mendes, eu acho que estava lá também, o Morito Ebini, se eu não me engano, e a gente, né? E nesse início a gente começou a encontrar alguns fabricantes, né? Ter a oportunidade via feira de ter alguns representantes de fábrica que passavam e se interessaram. E a gente conheceu a Schuster, né? Através do Roberto Pereira, e nos encadeou esse pedido, essa demanda de desenhar uma coleção para a fábrica. Né? E eu acho que essa não foi a primeira coleção, essa que a gente fez com a Burle, né? Mas deve ter sido uma segunda coleção. E foi com essa graça da curadoria do Sérgio Rodrigues, né? Onde vários designers desenharam cada um as suas peças, com o olhar do Sérgio, e a gente fez a Burle nesse caso aí, né? Uma das peças que a gente lançou foi a Burle, que você ainda bem tem em casa. E ela ainda está em linha? Ainda ela é produzida? Está em linha até hoje. Legal. Ainda está em linha. Aí um produto com mais de 15 anos é um produto de sucesso. Temos vários produtos que incrivelmente perduram desde o início da carreira de vocês. Da carreira nossa. Isso é bem interessante, né? E, Pedro, você falou também da questão de simbiose, de mistura, de antropofagia, etc., que vocês provocam e fazem uma mistura de DNA mesmo, de produtos. Conta isso aqui um pouquinho para a gente, como chama essa coleção, como chama esse princípio que vocês desenvolveram e dê alguns nomes para as pessoas entenderem. Então, a gente teve como a gente falou anteriormente, né, um período que a gente queria falar do Brasil, né? Primeiro a gente começou, né, falando do Rio de Janeiro, né? Um nome carioca, né? Até saiu uma reportagem no Rio de Janeiro, muito legal, que a gente ficou muito feliz, chamava Antropofagia Carioca, né? Que era falando exatamente desses produtos, né? Dessa coleção que a gente tinha lançado. E a primeira peça que a gente desenhou dessa coleção é a Pantoche, né? Que ela é uma fusão da Panton Chair, né? do Werner Panton, com uma poltrona do Macintosh, né? Do René Macintosh. Então, e também a gente, inconscientemente, depois do próprio nome criado muito tempo antes, né? Isso também gerou o nome desses produtos, é uma fusão dos nomes dos designers dessas peças. Né? Aí então, vocês acabaram criando de alguma forma, continuando e perpetuando a história do Latug. Então tem uma coleção de umas 12 peças. Assim, tá. Fala aí umas 2 ou 3 só. Então você falou já a Pantoche. Tem a Temis também, que é do Tenreiro com Imes. Com Imes. Tá? Que é uma peça que está indo para o Museu de Arte um Museu de Arte do Rio de Janeiro. Não. MAC, Niterói. Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro. Legal, parabéns. Curadoria do... esqueci o nome agora, mas... É a idade. E muito legal, a gente ficou muito feliz com isso, né? Legal. Uma cadeira que vai estar no museu.
né, falando do século XX e tal. É o primeiro museu que vocês entram numa coleção pública? Sim. É a primeira? Sim. Que legal, Muito parabéns. bacana. E vocês são jovens já ainda, tempo, então tem espaço aí, hein? Graças a Deus. Mais ou menos jovem, né? Mas... Aí você ia falar uma terceira. A temos a REG, que é uma fusão da EG Chair com a Rede, né? O móvel mais brasileiro que a gente tem é a Rede, né? Então tem uma fusão. Descreve ela um pouquinho para o público. Ela precisa... É legal que essa peça precisa do suporte arquitetônico, né? Que é a parede ou o teto, né? Sim. Ela é uma de pendurar ou tem uma versão dela de parede, né? Então, por causa da rede, né? Então é uma cadeira de balanço. Tem uma cadeira de balanço e uma que você pendura na parede, que ela também balança um pouquinho, mas não é... Certo. Então, vamos dizer, umas 3 peças aí que e essa coleção total, vocês deram algum nome a essa coleção? Então, a gente chama ela, né, tem um capítulo do nosso livro que a gente lançou que chama hibridismo, né? Então, são híbridos, né? Peças híbridas. Mas é uma coleção antropofagia. Legal, é muito bacana. E é uma coleção que também ela vai perdurando. Vocês lançaram a primeira em que ano? Essa foi em 2008. Tá. Pantoche foi em 2008. E todas elas, se alguém tiver interesse em comprar, ela continua sendo editada. Elas continuam sendo editadas. Temos uma chamada Moleco também, que é uma da poltrona mole do Sérgio Rodrigues, né, com a Coconut Chair. Ah, que legal. Do George Nelson. Então essas são... É um jeito de projetar infinito, né? Que você pode... Que fala de Brasil, né? Fala de miscigenação e que respeita as origens, né? Isso é o mais importante, né? Não é né? É uma brincadeira que você... projetual, né? De misturar duas peças e saber o que vai ser da terceira, né? E novamente o humor carioca, né? Porque nós paulistanos somos mais sisudinhos. Aí eu já tenho uma pergunta para você. Há 5 anos atrás você muda para São Paulo de Malicuia e abre um showroom. O que essa cidade tem te oferecido em termos de universo criativo e o que você tem devolvido para a gente? É uma boa pergunta essa. Né? Eu vim por outros motivos, não na intenção de abrir um showroom da Latug, mas como eu estava em São Paulo, né? Uma das coisas, claro, que a gente acaba pensando no negócio e acabamos resolvendo abrir a Latug aqui em São Paulo. E a gente sempre gostou de São Paulo, né? Todos os nossos eventos e negócios estavam ligados a São Paulo, né? Então a gente sempre aventava essa possibilidade de um dia ter alguma coisa aqui e acabou sendo o showroom, a loja, né? Uma felicidade de abrir na Gabriel Monteiro da Silva, que é a rua, né? A rua mais design do Brasil. Que era dos nossos clientes, nossas lojas parceiras que também estavam aqui. E a concentração premium do mercado é aí. Então, assim, São Paulo me recebeu muito bem, né? Hoje eu moro numa casa maravilhosa. E a loja foi acontecendo naturalmente. Eu acho que o São Paulo tem na veia negócios e serviços, né? É um povo muito competente, muito... ligado no trabalho, né? Que para a gente foi super importante esse aprendizado, né? A gente sempre um pouco mais descontraído, mas, né, vê que São Paulo oferece muita coisa boa, né? Flui, né, os negócios. Então a loja foi acontecendo naturalmente. Hoje a gente tem 5 anos, estamos super satisfeitos, né? E você, analisando o mercado brasileiro como um todo, eu acredito que São Paulo deva ser a cidade que mais compra design, né, hoje. E me fala mais 2 ou 3 capitais que as pessoas também percebem o design, valorizam o trabalho de vocês. Assim, me dê algumas... Ou estados que você perceba isso. Hoje eu acho que São Paulo com certeza é o número 1, né, vamos dizer,
A gente está falando aqui talvez de vendas, interesse, né, no comercial, nas peças. Rio de Janeiro como segunda capital, naturalmente, né, também pujante nisso. E a gente percebeu também Brasília e Goiânia, Goiás, né, talvez pelo crescimento do agro e coisas. Agro é pop. Agro é pop, né? Exatamente. Agro design, né? E acho que essas áreas também foram bastante pujantes, assim, durante o período. Acho que continua também, né? Então, são três capitais aí que eu acho que recebem bastante bem o design, especialmente vocês. Exato. Bom, eu não me lembro em que ano, eu vou para Milão já há muitos anos, repetidamente, só com o Clube Casa eu vou desde 2017, então a gente já está indo aí para o ano que vem para o 8º, a 8ª viagem só para Milão. Aí a gente chega em Milão e vocês arrebentam a boca do balão. Conta o que estava lá, aonde estava, e aí conta isso pra gente. Essa história é muito legal, né? É uma história de orgulho, né? Eu acho que é mais de orgulho do empoderamento brasileiro. Né? Exato, né? A gente estava aí, a gente ia para Milão há mais de 10 anos, eu acho, levando os produtos através da Secretaria de Desenvolvimento do Rio de Janeiro, né? Então tinha a Dulce Ângelo, que organizava isso lá no Rio e levava os vários designers do Rio, cariocas, né? Então a gente sempre... Fluminenses. E teve todo ano uma exposição, né? Os produtos eram levados, né, de cada um, e todo ano acontecia isso, né? E 2018 a gente teve a felicidade de ser convidado. Antes de 2018, né, a gente fez uma pantoche gigante, né, dessa peça que eu falei anteriormente. A gente fez uma com 3 metros de altura, parceria com o SESI, no Rio de Janeiro. Era uma espécie de curso que a gente dava para os alunos, ensinando eles cortarem madeira, colar madeira, né, e produzir alguma coisa, né, na área do design, né? Então a gente fez esse projeto que foi incrível também. Foram 3 meses produzindo ela. Isso no Rio. No Rio de Janeiro, no ateliê do Rio, com alunos de manhã e de tarde, né? E foi um projeto bem bacana. E essa poltrona foi itinerando por Semana de Design do Rio, alguns outros eventos ficou andando. E 2018 fomos convidados a peça foi convidada para ir para Milão pela Apex, eu acho. Pela Apex, provavelmente. Provavelmente pela Apex. E a gente, não, claro, vamos, né? Só que ela é uma peça grande para ir de avião, era toda desmontada, é uma logística complicada, né? Então, mas foi um evento e a gente foi descobrindo onde é que a Apex falou para a gente que ia ter um espaço público em algum lugar em Milão, né? E a gente, legal, vamos sim, claro. E aí fomos lá, o dia eles deram endereço, né, para a gente ver onde é que ia ser a peça. Vocês humildemente pegaram um mapinha, pegamos um mapinha, fomos lá de metrô, onde é que é. Aí descemos na Praça do Domo, né? Aí falou, não, mas é aqui, deve ser uma rua lateral, né? Pô, não, era na Praça do Domo. E aí a gente, incrivelmente, teve a felicidade de saber que a peça ia estar na Praça do Domo, na Semana de Design de Milão, né? Era incrível, assim. Vocês não queriam mais nada do planeta, né? Era uma notícia, a gente ficou felicíssimo, ficamos lá pulando na praça lá, foi muito bacana. E o mais bacana disso tudo foi depois, né? Que a gente montou a praça, claro, todo o processo foi incrível, né? A Semana de Milão, o Brasil pujante já, com uma representatividade legal em Milão, depois de uns 10 anos indo, né? E, a gente recebeu muito arquiteto, todo mundo que via, e a palavra era orgulho, né? Todo mundo brasileiro que ia lá, via a peça, que era essa poltrona, que era uma das peças mais conhecidas da Latugue, que é a Pantoche,
Então, isso para a gente foi quase um marco assim, de felicidade, de compensação de todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo. É como foi o coroamento mesmo, assim, né? O Oscar de vocês. Quase um Oscar, eu ia falar, porra, é um Oscar. É o assim, Oscar, os caras chegam na principal praça de Milão, na semana mais importante de design do mundo, não tem outra que seja mais importante, porque tem a feira, que é uma coisa, e tem o Off, né, Salone, que transformou a cidade, recebem centenas de milhares de pessoas. Então, eu acho que foi o grande Oscar, né? Nenhum brasileiro chegou aí. Pô, foi realmente foi um momento muito importante pra gente, assim. E aí, além de você ter a cadeira, e foi essa de 3 e poucos metros que foi montada lá, ou foi essa? Não, foi essa. E só pra gente ter um pouquinho mais ideia de dimensão. 3 de altura, quanto de largura e profundidade, mais ou menos? 2 por 2, Tá, 3 gigantesca. metros. Não, super, é uma peça... Sim. Eu lembro que, então aí, a partir desse momento, como Latug, como Brasil, como tudo, você deixa de falar de nós para nós mesmos, você sai do gueto e aí você entra na cidade, né? Porque ali é um ponto turístico, todo mundo, o mundo inteiro, não só a comunidade de design, arquitetura e os fabricantes estão presentes naquele momento, mas o mundo está ali. Então você deve ter sido publicado até na Indochina, né? Não, outra surpresa legal, a gente foi parar na capa do Da Interne? Foi do Correio de la Sierra. Correio de la Sierra, o jornal, assim, Sim, tinha uma chamada com a Pantoche na capa do jornal, foi incrível, assim, foi uma série de surpresas muito boas, assim, lembrança muito boa desse. Que bacana. E só para a gente traçar um paralelo da importância da Pantoche ter ido para esse lugar, para a Latug ter ido para o Brasil, né? Porque acho que a gente tem uma historinha, né? Primeiro é o produto, depois é o estúdio, depois é o Brasil. E aí tudo se mistura. Mas, mais recentemente, a outra poltrona que teve a oportunidade de ter o mesmo protagonismo foi a Dona, ou Up, que depende do nome que as pessoas dão, que é do Gaetano Pesce, que é muito importante no design internacional. É uma peça icônica, né, do design pós-guerra italiano, década de 60 e 70, e foi feito mais ou menos dessas dimensões. Então, assim, nós Brasil, nós Brasil, falando pros caras, faz que é bom. Exatamente, isso aí foi exatamente no ano seguinte, eles viram que deu certo, né? Agora é Itália. Agora exatamente, é Itália. Tiveram que botar essa aí, né? Pô, muito legal. Foi bem legal isso aí mesmo. Pô, que honra. Bom, aí um dia esses caras me convidam para ir lá e eu subo o showroom da Gabriel, são 2 andares, enfim, e tem o terraço. Exato. Aí a pequena cadeira está lá. Eu falei, vocês são loucos, né, meu? Como vocês subiram isso aqui? Pois é, a cadeira que estava lá em Milão, né, a Pantoche, a gente abriu a loja em 2018, também em setembro, então ela saiu de Milão, viajou, a gente desmontou ela lá e veio para a inauguração da loja aqui em São Paulo. Foi fantástico, a gente botou ela no terraço e todo mundo queria ir lá visitar, tirar foto, né? Realmente é uma peça icônica, a poltrona é super fotogênica, linda, pô, né? E ela gigante, essa brincadeira da proporção é muito interessante, né? Então hoje a gente tem desde joia da Pantoche, que é em prata e ouro, tem a poltrona. Que bacana. E tem a poltroninha colecionável. Tem a miniatura dela, né, colecionável, e tem a gigante, né? Você pode começar mini, pequeno, médio, extra large. Exatamente. E essa poltrona vocês produziram um único exemplar, ele pertence a esse governo do Rio de Janeiro, pertence à coleção de vocês. Como é que ficou essa peça? Essa peça gigante? Não, essa peça é da Latug, né? A gente entrou em parceria, mas foi uma espécie de troca e parceria pelo curso que a gente deu lá para os alunos do SESI, né, e tal. Então, ela é de propriedade da Latug,
né? E ela está guardada, desmontada hoje em dia. Ela está desmontada e ela vai virar vários objetos de arte agora. A gente está Não acredito. desconstruindo ela. Pô, eu ia falar, vamos doar para o museu isso, e vocês já estão já estão de cupim, né? Comendo ela. De outro processo que faz parte do nosso processo criativo, que é artes plásticas. E a gente resolveu fatiar, cortar, a gente vai estar vendo o que a gente vai fazer. Mas ela vai provavelmente virar alguns objetos de arte, alguma exposição com relação a isso, um livro talvez, né? Eu já estou chorando aqui, porque eu sou a favor da preservação e da história. Eu já acho que vocês deveriam doar para alguém. A gente até andou tentando doar, mas ela não é feita para área externa, né? Que é um complicador. Sim. Então, a pessoa, o museu, etc., tem que ter uma área, um espaço interno. Então, a gente tentou um pouco isso, não muito, mas a ideia era essa mesmo. Mas, quem sabe, a gente pode fazer outra. Exato. Pedro, uma pena que o Léo não está aqui, porque é um cara com a verve carioca como a sua, também engraçado para a gente bater papo. Mas dentro desse processo da arte, né, do design arte, design colecionável, pequena edição, etc., vocês também têm uma coleção maravilhosa de pequenos objetos que vocês até, além da pesquisa e dos materiais da flora, vocês inseriram a fauna. Conta um pouquinho sobre isso. Você está falando da coleção Orixá, né? Que a coleção Orixá surgiu em 2014. Vocês mostraram a primeira vez na Arte Rio, não foi? Arte Rio. Foi Arte Rio. Acho que tinha um capítulo de design, né? A feira. 2014, acho que foi a primeira... Não sei se talvez a primeira feira de arte que tinha um setor lá destinado aos designers, né? Ou era um pouco misturado móveis modernistas, né? E a Latugue entendeu que, em vez de entrar com móveis ou coisas, a gente queria fazer um design arte mesmo, né? Então, a gente escolheu luminárias e materiais diversos, que foram desde pipoca, penas de galinha, sal... Contas, acho que tinha bolinha, não lembro. Enfim, era bolinhas, muita era coisa. uma infinidade de materiais. O Leonardo é que entrou muito nesse projeto, na mão dele totalmente, e foi construindo coisas incríveis, né, de luminárias, pô, madeirinha, caquinhos de coisas, e sempre permeando, né, o candomblé, o orixá, toda essa parte religiosa que tem no Brasil, o sincretismo religioso, tentando enxergar esse universo dentro do design, né? Então saíram peças, pô, super bacanas, mas que a gente tem até hoje. Aí também, e foram peças únicas ou elas são tiragens especiais? E como o público recebeu, e se isso foi vendido, ou se vocês vão vendendo aos poucos, como é que funciona? Não, são peças totalmente... peças únicas, né? Foi uma produção especialmente feita para a Arte Rio. Quem tem galinha não pode comprar que tem pipoca, né? Tem gente que não curte muito, né? O entendimento desses materiais numa luminária, numa coisa em casa, às vezes, né? Para algumas pessoas é um pouco estranho. Mas era para falar sobre esse sincretismo mesmo, religioso, um pouco continuando nessa coisa de fusão, né? de Brasil, né? Então, foi um momento bem interessante. As peças inicialmente não foram vendidas muito, né? Mas recentemente, que eu falo recentemente, talvez um ano, começaram a sair, sim, algumas peças. Claro. Amadureceram. O mercado amadureceu referência à peça, né? Mas a gente ainda não deu uma continuidade assim nessa, né? A gente fez esse lote, depois a gente fez mais 3 para o SP Art aqui, que foi lançado no SP Art também, com lã de ovelha.
também seguindo um pouco essa linha. Peças lindas, mas a arte vai estar sempre presente com a gente, né? Tá. Pedro, nosso tempo é curto, o papo tá maravilhoso, mas a gente tem que encerrar. E eu acho que a gente já tá meio vintage, né? Porque eu tô totalmente ligado ao design moderno, ao contemporâneo, ao super contemporâneo. Então a gente tá toda hora conversando com jovens de 20 anos, com jovens na faixa nossa de 30 e pouco. E aí vamos para os de 80. Mas, de uma forma assim, eu sei que não tem receita, mas para essa molecada que está entrando nesse mercado, está olhando esse mercado, está admirando, qual que é a receitinha? Assim? O que você falaria para essa turma? Estuda o quê? Faz o quê? Vai para marcenaria? Vai para oficina de bordado? Vai para cerâmica? O que você vê hoje, o momento assim, desse pessoal que está se formando? Olha, eu acho que quem quer trabalhar com design, né, sempre tem em mente que eu acho assim, o design é uma excelência, né, do que você está fazendo, né? O design é um pensamento, né, contínuo, diário, né, o design é ligado a produtos, né, ou coisas materiais, mas você tem que trazer para esses produtos a bagagem, você tem que trazer a experiência, o conhecimento, você tem que trazer a tua vivência para dentro do produto. Tem que trazer essência para o produto, né? Então, sei lá, o meu conselho vai para os jovens, vejam muitas exposições, tenha muitas experiências visuais, de vida, sensoriais, né? Eu acho que todos esses sentimentos é que vão contribuir na hora de você desenhar ou realizar ou fazer alguma coisa, né? Fazer por fazer, né? Qualquer um pode fazer, mas eu acho que o design se diferencia, no meu caso, muito ligado à arte, mas ele tem que carregar uma essência, algum sentimento, alguma coisa que é quando você consegue que o objeto transcenda, né, ou que você olhe para uma peça e você sente alguma coisa, né, que, de alguma forma, ou pela linha, pelo desenho, ela está falando por ela mesma, mas através do sentimento, né? O design, ele tem que emocionar. Tem que emocionar. Tá. Aí a galera tem toda essa bagagem e voltando um pouquinho para a pergunta um pouco mais, talvez cartesiana ou mais acadêmica, você acha que a moçada que está aí está fazendo arquitetura, design de produto, artes plásticas, que eu sei que você não é um bom exemplo, né? Que você fez administração e uma parte de arquitetura. Sim. Mas se hoje você olhar, ou se você até olhar para a sua própria experiência, o que você acha? Assim, é design de produto, é arquitetura? O que dá uma amplitude maior para que as pessoas caminhem por essa trajetória? Eu sei que médicos podem fazer isso, mas assim, se é arquitetura, é artes plásticas, é design de produto, qual que seria a formação hoje para essa moçada procurar? Formação é design de produto, né? Eu acho que eu sempre passei um bom período preocupado com isso, né? Que eu não tinha formação de desenho, né? Mas hoje vejo que é muito fazer, né? Que dá experiência, que vai muito de cada um. Mas eu acho que a formação estaria dentro de arquiteto. Hoje muitos arquitetos estão desenhando, mas é uma coisa natural, né? O arquiteto, ele tem a formação, né? Meu sócio é arquiteto, né? Mas optou por ficar desenhando apenas móveis, produtos, né? E eu acho que a formação do desenho, do olhar, vem do design e arquitetura, né? Artes plásticas, mais ou menos, eu acho que é outro caminho, né? Mas o que eu quero dizer é que todas as áreas são, hoje em dia, como tudo, é muito permeável. A informação está muito perto para todo mundo, né? Antigamente, eu acho que a informação circulava mais
mais setorial, né? Hoje você tem acesso a todas as informações que você quiser, né? Então, o novo designer, eu acho que, claro, estudar o design, o curso dele focado em design de produto, mas ele vai ter que andar pelas outras áreas, pelo menos olhar e ver o que está acontecendo. É isso aí, galera. Hoje nós tivemos, então, o maravilhoso Pedro Mugi, sócio do Léo Latavo. Então, hoje a gente teve Latug. Cola aí, tem um monte de GC que a turma está gerando aí para vocês, de referências, como vocês conhecerem melhor o trabalho da Latug, do Boom SP Design, do Clube Casa. E continuem assistindo aí os podcasts e videocasts. Aqui tem Design por Beto Cossenza, que sou eu, aqui no Clube Casa.